Para que você tenha direito ao rum e ao butim de um saque, você precisa ser um bom pirata. Mas se você for um dos piores piratas da tripulação, você vai andar na prancha. Essa aqui é a premissa do jogo Walk the Plank, um jogo da Paper Games, que eu vou mostrar agora para vocês todas as regras e no final a minha análise desse jogo. Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos à Alcateia Lúdica, o seu canal de board gamer feito para board gamer. Vem aqui ser parte dessa grande família, venha ser parte dessa alcateia. Walk the Plank é um jogo da Paper Games que tem como principais mecânicas aí a programação de ação e o Take That. Ele é um jogo bastante interativo e com muito sangue nos olhos. Então, se você gosta de jogos ali que tem conflito entre os jogadores, Walk the Plank é um jogo para você, porque a ideia do jogo é você ser um dos piratas que o capitão ali daquela tripulação vai perdoar, porque tá faltando pirata ali no mercado. Então você precisa fazer com que os piratas dos outros jogadores morram, sejam comidos pelo crack, caiam ao mar, para que você fique ainda na tripulação e tenha direito ao rum e ao butim. Vamos lá para a mesa, eu vou mostrar para vocês todas as regras desse jogo, inclusive as variantes e a expansão que também tem no Brasil, e depois eu volto com as minhas considerações finais. Simbora! Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar Walk the Plank. O setup do jogo é bem simples, você vai colocar aqui a peça de navio, as 3 peças de prancha, o Kraken aqui no final da prancha. Cada jogador vai escolher uma cor, e aí vai pegar os seus 3 piratinhas, vai colocar no barco, e vai pegar as 10 cartas. Essas cartas são iguais para todo mundo, daqui a pouco eu explico. A ideia do jogo aqui é que nós somos os piores piratas da tripulação, e o capitão acha que não merecemos nem o butim nem o rum. Só que como está faltando pirata no mercado, ele vai dar mais uma chance para que a gente prove o nosso valor. Walk the Plank é um jogo com bastante interação e muito Take That, onde nós vamos tentar acabar com a vida dos piratas adversários, ou jogando na boca do Kraken, ou fazendo que ele caia ao mar. O jogo ele é jogado em várias rodadas, e ele vai terminar da seguinte forma: quando restarem apenas 2 ou menos piratas, ou até que restem apenas piratas de uma cor somente. Quando isso ocorrer, ou seja, se uma dessas condições acontecer, o jogo termina. Mas aquela rodada ainda assim vai ser finalizada. E como que a rodada ela funciona? O primeiro jogador, que é escolhido aleatoriamente do capitão, ele vai ser o primeiro jogador a iniciar a partida. Mas esse é um jogo de programação de ação. Então os jogadores vão pegar as suas cartas, vão olhar e vai escolher 3 cartas aqui, e ele vai colocar na ordem que vai executar. Então quando você estiver na mesa, verifique qual vai ser a ordem, vai ser da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Aqui nós vamos fazer da esquerda para a direita. Então eu pego aqui as cartas, eu escolho e coloco as cartas dessa forma. Todos os jogadores fazem isso ao mesmo tempo. O primeiro jogador, que é o que tem o capitão, ele vai iniciar, então ele vai pegar, vai abrir a primeira carta e vai executar aquela ação. Daqui a pouco eu vou mostrar o que cada carta faz. Depois que ele faz essa ação, o próximo jogador vai revelar a sua carta, vai fazer a sua ação, depois o próximo jogador vai retornar ao primeiro jogador, que agora vai fazer a sua segunda ação, e assim vai seguindo até que a última carta, ou seja, a última rodada, aconteça. Depois disso, nós vamos separar as cartas que podem voltar para a nossa mão ou não, e é bem simples você olhar. As cartas que tiver uma caveirinha aqui, você tem que colocar de lado, aberta, porque ela não volta para a sua mão agora. Então essas 2 cartas aqui, você deixa de lado aqui, abertinha, e a outra você põe na sua mão, podendo ser jogada novamente. Nesse outro exemplo, apenas essa carta seria colocada de lado e essas outras cartas aqui retornariam para a mão, podendo ser escolhido de novo. Na próxima rodada, quando tivermos mais 3 cartas aqui, que eu coloco e aí eu jogo, aí eu vou poder retornar essas cartas que ficaram na rodada passada para a minha mão. Resumindo, as cartas que têm uma caveira são jogadas uma rodada, depois ficam fora e voltam na próxima rodada. Veja que ao realizar uma ação, você pode acabar atrapalhando o que o jogador faria, fazendo com que ele possa até mesmo se atrapalhar no jogo, jogando os seus próprios piratas ao mar
ou no Kraken. Então é um jogo com uma leitura de mesa muito forte. Depois que as 6 cartas são reveladas e as cartas são retornadas à mão ou são colocadas de lado, o jogador em sentido horário vai ser o próximo capitão e ele vai ser o primeiro a revelar a sua carta. Essa dinâmica acontece até que o trigger de final de jogo ocorra. Esse é um jogo que pode ter mais de um vencedor. Então, se o jogo acabar porque sobraram 2 piratas, por exemplo, vamos supor que sobrou aqui apenas piratas da cor verde e roxo. Eles vão acabar aquela rodada, ou seja, as cartas que foram programadas vão ser jogadas, e se ainda assim acabar, os 2 vencem. Mas também é um jogo que apenas um jogador pode ganhar, ou mesmo nenhum. Vou agora explicar para vocês as cartas e como elas funcionam. Todas as cartas vão ter o seu nome aqui, e uma iconografia que vai mostrar o que ela faz. Além, é claro, se tiver uma caveira, mostrando que ela não pode retornar naquela rodada, ao fim daquela rodada, para a mão do jogador. Essas 2 cartas funcionam de uma forma semelhante, onde um dos piratas, o jogador vai empurrar um pirata que pertence a um outro jogador, um espaço em direção ao Kraken. Só que ele vai empurrar um jogador que esteja sentado à sua direita ou à sua esquerda. Para que essas cartas funcionem, o jogador precisa ter um pirata seu na mesma peça de um pirata de outro jogador. Assim ele vai poder empurrar. Se ele estiver sozinho na peça ou apenas com piratas seus, essas cartas não funcionam. O empurrar qualquer funciona da mesma forma, onde um pirata do jogador vai empurrar um pirata de qualquer jogador, sentado à direita, à esquerda ou mesmo à frente dele, um espaço em direção ao Kraken. A única diferença dessa carta, além de ter aqui a caveirinha, que vai fazer que essa carta fique uma rodada fora, é que o jogador ele pode acabar empurrando um de seus piratas. Essa carta ela só não funciona se você estiver sozinho na peça, sem nenhum pirata. Mas se você tiver com piratas de adversários, ou mesmo se tiver 2 piratas ou 3 piratas seus na mesma peça, você terá que empurrar um de seus piratas em direção ao Kraken. Alongar a prancha ou reduzir a prancha. Essas 2 cartas são bem simples, onde o jogador ele vai poder alongar ou reduzir a prancha. Sendo que você só pode ter no máximo 3 peças de prancha e você sempre vai ter que ter uma peça de prancha visível. Ou seja, quando eu for fazer o reduzir a prancha, eu vou pegar a prancha que está mais próxima aqui ao Kraken e vou virar para o seu lado de água. Um pirata que esteja aqui e eu consiga empurrá-lo para a água, ele está morto também. Então a pessoa só não morre no Kraken não, ele também, o piratinha, morre aqui. Se um outro jogador utilizar essa mesma carta naquela rodada, você reduz mais 1. Mas a partir de agora, com uma peça aqui, essa carta não terá mais efeito. O alongar a prancha é a mesma coisa, só que você vai retornar para o lado da prancha, sendo que o máximo que você pode ter são 3. Puxar ao navio e arrastar ao mar. Arrastar ao mar vai permitir que o jogador mova um dos seus piratas, junto com qualquer outro pirata, de um jogador ou mesmo seu, uma peça em direção ao navio. Enquanto que arrastar ao mar é o contrário, você move um dos seus piratas com mais um outro pirata, seja seu ou de outro jogador, em direção ao Kraken. Para que essas cartas funcionem, é necessário que tenha um outro pirata na mesma peça que você. Se você estiver sozinho, essas cartas não funcionarão. Correr por aí. Essa carta vai mover um dos seus piratas um espaço em direção ao navio ou um espaço em direção ao Kraken. Aqui um detalhe, se todos os seus piratas estiverem no navio, obrigatoriamente você vai ter que mandar um dos seus piratas para a prancha. Não quero morrer. Você vai pegar um dos seus piratas e vai mover 2 espaços em direção ao navio. Se todos os seus piratas estiverem no navio, essa carta não tem nenhum efeito. E por fim nós temos a carta Avançar, que faz com que um dos seus piratas avance um espaço em direção ao Kraken e então empurre o pirata que se encontra naquela peça em direção ao Kraken. E aqui, novamente, você pode empurrar um pirata seu também. Essa segunda parte de empurrar um pirata só não vai funcionar se você chegar numa peça e você estiver sozinho. Mas a primeira de avançar ainda vai funcionar. Um detalhe é que ela não pode ser a primeira carta a ser jogada na sua programação de ação. Ela tem que ser a segunda ou a terceira carta. Lembrando que essa carta, se você estiver na última peça disponível de prancha, você vai se mover para o Kraken ou mesmo para a morte. Nós também temos a expansão Walk the Plank, Piratas ao Mar, que acrescenta algumas cartas. A jogabilidade é a mesma, só que os jogadores, em vez de 10 cartas, terão agora 15 cartas.
Vamos olhar essas 5 novas cartas aqui, para já auxiliá-los quando você quiser incluir essa expansão no jogo. Dinamite. Você vai escolher uma peça de prancha e todos os piratas naquela peça vão mover-se um espaço em direção ao Kraken. Alma Penada. O jogador escolhe uma peça de prancha. Metade dos piratas que estão naquela peça vão mover-se em direção ao Kraken. A outra metade em direção ao navio. O jogador que jogou essa carta que vai escolher para onde cada pirata vai. Salvo-conduto. Essa carta tem um ícone novo aqui, que é esse meio que um relâmpago, que faz com que essa carta seja uma carta de interrupção. Ela é jogada na vez de outro jogador para se defender ou mesmo atacar. Essa carta aqui, então, é uma resposta a um efeito que vai afetar um dos seus piratas. O jogador vai jogar pedra, papel e tesoura com a pessoa que jogou aquela carta e afetou o seu pirata. E se ela vencer, você vai ignorar o poder daquela carta. Se perder, a carta fará efeito normalmente. Um detalhe dessas cartas, chamadas de cartas de interrupção, que é o caso dessa carta salvo-conduto, é que elas não podem ser escolhidas como cartas da sua rodada. Elas são cartas de resposta. Você tem que aguardar para jogá-las. E uma vez jogadas, elas são descartadas do jogo. Você só tem uma chance de utilizá-la no jogo inteiro. Mais uma carta de interrupção chamada Malandro. Essa carta é uma resposta a um efeito que está acontecendo com um dos seus piratas. Aqui você vai redirecionar o efeito para outro pirata. Você vai escolher qual é. Só que você não pode redirecionar um efeito que já foi redirecionado por outra carta Malandro. Novamente, ao jogar essa carta, você vai descartá-la por todo o jogo. E a última carta nova que temos é a carta Esqueleto, que é uma carta coringa. Ela vai copiar qualquer carta do jogo base. As cartas da expansão, elas não são copiadas. Todas aquelas 10 cartas que eu passei aqui antes dessa expansão, a carta Esqueleto vai poder copiá-la. A carta que você vai escolher vai ser na hora que você jogar essa carta. Então você vai poder pegar qualquer carta que foi jogada ali e vai poder copiar a sua ação. Essa carta é utilizada apenas uma vez por jogo também. Então, uma vez utilizada, ela também é excluída. Bom, vamos falar agora da expansão Fantasma, que é com esse meeplezinho aqui branco que vem na caixa base, que você pode jogar, inclusive, com as cartas da expansão. Como é que funciona? O primeiro jogador que foi eliminado, ele vai poder jogar com esse pirata fantasma, tá? Embora esse pirata aqui não possa forçar um pirata de outro jogador até o Kraken, ele acaba criando uma confusão aqui dentro do navio. Um detalhe é que o jogador que perder vai colocar o seu pirata aqui, ele agora vai ser esse jogador branco, só que ele nunca sai daqui, então ele não é afetado, tá? Então ele vai poder pegar e vai afetar os jogadores que estão aqui dentro, mas não no restante aqui das tiles de prancha. Uma outra questão é que você vai ficar apenas com 3 cartas, que são as cartas de empurrar à esquerda, empurrar à direita e empurrar qualquer. Todas as demais cartas você tira do jogo. No início de cada rodada, o jogador pirata aqui, ele vai escolher uma carta empurrar, ou seja, ele vai poder escolher empurrar à direita, empurrar à esquerda ou uma carta empurrar qualquer e vai colocar virada para baixo. Depois, antes da primeira carta ser jogada, o jogador fantasma ele vai escolher em que rodada que ele vai jogar a sua carta. Se vai ser na primeira, na segunda ou na terceira. Então, se o jogador verde aqui, ele é o jogador fantasma, ele vai falar, vou jogar na segunda rodada. O jogador, então, aqui roxo, vai jogar a sua primeira rodada, depois o vermelho vai pular o jogador aqui que está na ordem do jogo, tá bom? Depois vai o jogador roxo na segunda, o vermelho, e agora que ele vai revelar a sua carta e vai jogar. Ele pode escolher tanto a primeira, a segunda ou a terceira rodada. Se você estiver jogando com um jogo de 5 jogadores, o primeiro e o segundo jogador vão poder jogar com o pirata fantasma, se alternando. E funciona da mesma forma. O primeiro jogador ali na ordem vai falar assim, vou jogar na primeira carta, na primeira rodada. E o segundo que está com o pirata fala, eu jogo na terceira. E aí funciona normalmente. E essas aqui são as regras do Walk the Plank. Vamos lá para as minhas considerações finais. Meus queridos, como vocês viram, as regras do jogo são mega fáceis. O que pega talvez ali no início de uma partida, para quem está jogando a primeira vez, são as regras e como jogar as cartas, porque cada carta faz um tipo de efeito. Mas elas também são muito simples. Depois de uma partida você vai saber o que cada carta faz. Inclusive com a expansão. A expansão acrescenta 5 cartas, mas ela traz mais
estratégia ao jogo sem incluir ali uma dificuldade, porque as cartas continuam simples, mas agora com mais poderio, você tem mais estratégia a realizar. E o que eu achei do Walk the Plank? Olha, ele é um jogo pequeno, daquelas caixas pequenas da Paper Games, e que eu digo que estava faltando, talvez, aí, esse estilo de jogo da Paper Games, um estilo com Take That, com bastante interação, onde realmente ali há muita treta, há muito conflito, porque o jogo é isso, você precisa pegar e jogar fora os seus piratas. E com uma mecânica que eu adoro, eu acho muito legal, que é a programação de ação, porque ela traz consigo um detalhe, que é a leitura da mesa e a leitura dos seus adversários. Você precisa ver como é que está se portando ali aqueles piratas que está ali naquele momento, e você definir o que você vai fazer nas suas 3 cartas. E como você pode ser o primeiro ou o segundo, o terceiro ou o quarto, dependendo da rodada, você precisa avaliar muito bem o que ele pode fazer que vai me ajudar ou pode me atrapalhar, e aí eu vou me defender ou eu vou utilizar dessa carta para ferrar o amiguinho. E cara, isso faz o jogo brilhar demais. Quando você pega o jogo, vê a explicação, você acaba falando, é um jogo bobinho. Mas, cara, essa programação de ação, com essa leitura da mesa, deixa o jogo hiper divertido. Isso porque você pode acabar se atrapalhando, então não é raro você escolher ou jogar uma carta, um colega faz alguma coisa ali e te atrapalha. Aí você acaba jogando o seu pirata pra fora ou não faz nenhum tipo de efeito. Sem contar aquelas megas viradas, que às vezes você consegue fazer tudo certinho, o cara vai lá dar um cheque e você dá um retorno, dá um checkmate, tirando o jogador totalmente ele da vez. É muito, muito legal. E isso faz com que o jogo ganhe uma atenção naquela partida muito, muito bacana. E são jogos relativamente rápidos. Eu jogo partidas aí do Walk the Plank geralmente entre 20 e 30 minutos. Com 5 jogadores tende a demorar um pouquinho mais, porque as pessoas vão estar escolhendo ali as cartas e pode gerar nesse momento um pouquinho de AP, porque se você tiver com seus 6 piratas, ok, você vai poder escolher ali sem pensar tanto. Mas quando você está no limiar de sair do jogo, se você tem um piratinha, ou seus piratas estão todos ali na boca do Kraken, você tem que pensar muito, muito bem. Mas isso faz parte da diversão. Porque no momento que você está olhando ali como que está o ambiente do jogo, ou seja, como é que está a situação, você já sabe mais ou menos o que o jogador vai querer fazer. E aí você pode ajudá-lo, atrapalhá-lo, dar um fim nele ou mesmo trazê-lo novamente ao jogo, caso você queira, por exemplo, atrapalhar um outro jogador. Isso pode acontecer bastante também. Eu achei um jogo muito bacana, um jogo familiar bem legal mesmo, que eu achava que faltava isso, sabe? Na Paper Games, um estilo de jogo com essa programação de ação, com essa tensão e esse caos que gera. A gente ri bastante, vale muito a pena e é novamente um daqueles jogos cujo custo-benefício é sensacional. Claro, aqui vai cair aquela. Se você não gosta de jogos com treta, com Take That, você não vai gostar do Walk the Plank, eu já vou falar mesmo. Ainda se você gosta de programação de ação. Porque você vai ter que atacar o amiguinho, você vai ser atacado. Você vai ter que marcar e vai ser marcado. E você pode sair do jogo, sim, antes de todo mundo. Se você não estiver jogando com a variante fantasma, você pode até mesmo sair bem cedo de um jogo. Vamos supor que um jogo de 30 minutos, você sai com 5, 7 minutos. E aí, infelizmente, você vai ter que aguardar a partida acabar. Eu, particularmente, não gosto de jogos que tem eliminação de jogadores. É algo que eu não curto. Eu acho que isso tira um pouco da graça dos jogos de tabuleiro. É uma opinião bem sincera minha, porque, de certa forma, é para você trazer todos ali na mesa. E quando você está numa partida e você tira o jogador, se o jogo não for muito rápido, acaba que a pessoa pode simplesmente não querer jogar mais. Isso pode acontecer. Isso acontece no Walk the Plank? Sim, pode acontecer. Mas ele já traz uma variante para o jogador continuar jogando, que é a variante fantasma. Que apesar de você não poder ganhar, você é um ponto fora da curva no jogo. Pode acabar trabalhando todo mundo, fazendo com que o navio não seja mais seguro. Então sugiro você jogar ou experimentar pelo menos essa variante fantasma. Então tem esse detalhe que tem que colocar aqui. Se você não gosta de jogos com eliminação de jogador, jogos com treta, o Walk the Plank não vai ser para você. Mas se você curte isso, cara, vale a pena você jogar e até tê-lo na coleção, porque são regras fáceis, bem simples mesmo, rapidamente você explica e você joga mais de uma partida de uma vez. Vai ser 1, 2, 3, 4, é bem bacana mesmo.
E a expansão traz cartas que deixam o jogo mais estratégico, fazendo com que o jogador precise pensar um pouco mais, o momento certo de jogar as cartas, principalmente as cartas de interrupção. Ou seja, será que eu deixo matar aquele meu piratinha para segurar essa carta aqui? Porque pode ser que eu perca logo os outros dois em seguida, dependendo da mesa ali, isso pode acontecer. Será que eu jogo essa carta coringa porque aquela carta é muito poderosa e eu posso atrapalhar? É um outro detalhe. Então são cartas bem diferentes, até mesmo parecendo mais poderosas, mas que tem que saber o momento certo de jogar. Então vale a pena também ter essa expansão, é um preço mais baratinho, que enriquece ainda mais o jogo. Eu curti demais o Walk the Plank e também a expansão. E é por isso aqui que eu vou dar o selo do Alcateia Lúdica aqui, um selo bronze para esse jogo. Se você gosta desse estilo de jogo, é uma mão na roda, vale muito a pena conhecer. Meus queridos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não deixou o seu like, deixa aí, cara. Faz essa força conosco, faz essa Alcateia crescer cada vez mais, para que o Brasil conheça muito mais os jogos de tabuleiro. Um forte abraço, um beijo do Paladino Monge e até a próxima, galera. Fui!